Pai Celestial, muito obrigado porque o Teu Santo Bom Espírito faz-se presente em nosso meio. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração, porque o Senhor é o único merecedor de toda honra, todo louvor. Que possamos nós já ser acalentados nossos corações com as belas letras e melodias deste hino. Que o Senhor nos ajude a entender a importância da igreja que sou eu para Ti. Deus eterno, fica conosco. Que nós possamos estar prontos para receber o que precisamos. E que com isso nós nos preparamos para o reino celestial. Salva-nos para o Teu reino. Perdoa nossas falhas cometidas. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Que bom estar na casa de Deus aqui, né? Começar a semana junto com Deus aqui. Vamos recapitular. Nós estamos aqui nessa série aqui de eventos finais aqui. A primeira coisa que aconteceu foi o quê? A queda. Então nossos pais, Adão e Eva, ali no jardim do Éden, ocasionado pelo Satanás ser expulso do céu, foi ali, atentou, e eles comeram o que não deveria ali, entrou o pecado. Veio a promessa naquele estudo ali também, que viria a descendência para resolver o problema do pecado. Então o segundo estudo que nós tivemos foi exatamente assim, que Adão e Eva pensavam que a descendência seria filho deles, que não ocorreu, era Jesus Cristo. E aí no domingo passado, nós ainda continuamos com o problema lá de Adão e Eva, a mentira que Satanás colocou para o casal: vocês podem comer, fiquem tranquilos, que vocês não vão morrer. Mas só que Deus tinha falado o quê? Se vocês comerem dessa fruto, vocês vão morrer. E a gente viu no domingo passado que a morte, ela não é o fim. A pessoa morre, nós vimos semana passada que ela está num sono, está dormindo. Então nós vemos assim, desde a queda, nós estamos mais estudando ainda Gênesis, porque ocasionou todo o problema lá. Agora nós estamos vindo já avançando nos estudos. Como esse problema ocorreu lá no Jardim do Éden, e ele se espalhou, e muitos creem que quando a pessoa morre, ela não morre. A gente viu vários semana passada aqui, ela vai para o céu, ela vai para o inferno, ela vai para o purgatório, ela ressurge em outro lugar, ela está vagando, enfim. Ali assim, é um problema que generalizou em todas as denominações. Eu acredito assim, a única que fala assim que a morte, quando a pessoa morre, ela está no descanso, que eu lembro, somos nós. As demais vai para o seio de Abraão, vai para algum outro lugar. E todas elas são questionáveis, a questão da morte, né? Por exemplo, ali, se a pessoa morre, ela vai para o céu, ou, como nós comentamos no ano passado, ela vai para o inferno. Então aí existiu o quê? Uma sociedade entre Deus e Satanás, que não há. Tipo, se for bonzinho, você manda para mim, e se for ruimzinho, você queima ele aí. Então houve o quê? Uma sociedade aqui. Seio de Abraão, que nós não comentamos aqui, ele é uma parábola também. Existe uma outra justificativa assim, né? Que a pessoa que morreu, aquele que morreu, ela foi para o céu, o outro foi para o inferno. O que está para o inferno, ele pega e, né, estou com sede, alguma coisa assim. Quer dizer, seria interessante se a gente morresse, fosse para o céu, e você visse seu pai e sua mãe no inferno, ou seu cônjuge no inferno, ou um filho seu no inferno sofrendo. Não seria no céu. Está no céu intercedendo por nós aqui. Que jeito? Vamos dizer assim também, aqui um casal, por exemplo, que um falece, por exemplo, aqui, né? Vamos dizer, o marido falece, fica a esposa meio jovem, e ela contrai nova núpcias, casa com outro. E esse está no céu, está junto com Deus, como muitos falam, intercedendo aqui. Só que ela casou errado, aquela pessoa começa a bater
na esposa. Você ficaria, se você estivesse no céu, feliz vendo a sua esposa apanhar lá embaixo? Não. Então não tem como ser um céu feliz assim. Por isso que Deus é sábio, até mesmo presenteou, vamos dizer assim, o ser humano com a morte. Um descanso, um alívio até a volta de Cristo. E o tempo passa muito rápido, irmãos. Muito rápido. Lembro muito bem quando eu brincava com meus filhinhos pequenininhos de futebol, né? Hoje não quer mais. Hoje o futebol não quer mais. E agora já estão tudo grande. Um já casou, outro daqui a pouco vai tomar o rumo da vida, né? Vai estudar fora. E a gente vai ficando mais velhinho. E o tempo passa rápido, né? Até na empresa lá, que nós estamos lá em casa lá, né? Um dos que está com a gente lá, Moacir, eu vou ter que tirar você desse serviço aqui e botar isso aqui. Ficar mais leve para você. Fique mais leve, está ficando velhinho, por favor. Num tom de brincadeira, mas a gente está num pique muito grande lá, né? Então o tempo passa muito rápido. Aí eu pergunto, vale a pena você passar essa vida toda aqui e não aceitar as coisas de Deus e perder o céu? Quando eu falo assim, a gente às vezes assim, como o Ademir falou, né? Muitas vezes nós, como a liderança, assim, às vezes quer dar um alerta à igreja para que ela fortaleça, né? Como nós acabamos de cantar, né, Julinho? Fortalecer a igreja, né? E parece que a igreja não quer se fortalecer. Não vale a pena, irmãos, passar esse tempo todo aqui, um curto período de tempo, para perder uma eternidade. Mas Deus, em toda essa questão aqui, Ele nunca deixou a sua igreja desamparada. A igreja dele sempre manteve aqui. Vamos dizer assim, sempre houve a perseguição em cima da igreja. A igreja queria que ela acabasse, Satanás queria destruir a igreja, mas Deus sempre manteve o quê? Um povo fiel. Mesmo que o povo fosse o quê? Pequeno. Um povo pequeno. Mas que manteria o quê? A fidelidade da que está na Escritura como ela é. Não como nós queremos, ou como muitas pessoas querem. Essa igreja eu quero, porque essa aqui eu faço isso, aquilo. Essa igreja eu não quero, mas essa aqui eu gosto aqui. Não é? A igreja não tem que se adaptar a nós. Nós temos que se adaptar o quê? A igreja. O mundo mudou. Deus não mudou. Deus é o mesmo. Os princípios de Deus é o mesmo. Nada mudou. A salvação é aceitar a Jesus Cristo como o único Salvador e obedecer o que Ele mandar. Tem que batizar? Tem que batizar. Tem que devolver seus dízimos? Tem que devolver seus dízimos. Tem que cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo? Tem que cuidar do corpo, sim. Tem que andar modestamente? Tem que andar modestamente, sim. Mas os tempos mudaram. Mudaram para lá, para cá não. Então vamos lá. Coloca para nós. Vou ligar aqui. Ops. 1 minuto, ele falou. E o Érico já falou 5 minutos. Então vamos ver quem tem razão. Ninguém. Eles estão colocando lá, né? Então essa é a sequência que nós temos aqui. Nós vamos estudar esses 9 temas aqui. São os temas mais principais que a igreja precisa. Nós pode ver que nós não estudamos sobre a criação. Primeiro dia, né? Houve isso. Não, isso nós sabemos. Mas os tópicos principais a igreja precisa. Mas é só 9? Não é só 9. Mas os 9 que mais a igreja tem que entender, a gente vai estar aqui. Muito bem. Vamos primeiro aqui, né? Voltar aqui. Uma igreja. Tá. Apocalipse 12, verso 17. Dragão representa Satanás. A mulher representa o povo de Deus. Abre sua Bíblia lá. Em Apocalipse. São versos que nós já conhecemos, irmãos. Vocês já conhecem. Mas é bom nós recapitularmos para que a nossa memória fique fresquinha. É só ligar com a TV ali para funcionar, que eu consigo olhar também ali. Eu consigo ver os versos de lá também, fica mais fácil. Muito obrigado. Então, Apocalipse ali 12, verso 17. Que diz assim: irou-se o quê? O dragão contra a mulher. Tá, se você pegar 12 e o verso 8,
9, melhor dizendo, verso 9, diz assim: e foi expulso o grande dragão, que nós lemos agora, antiga serpente, que se chama o quê? Diabo e Satanás. Muito bem, volta para o verso 17. Então, irou-se quem? Satanás contra a mulher, que é a igreja, e foi pelejado contra os restantes de sua descendência. O que os descendentes faz? Está lá a vírgula, continua a leitura: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Características da igreja então verdadeira. Satanás também ergue as suas igrejas. Você pode perceber que no passado Satanás tentou acabar com a igreja através do que? Perseguição, morte, pancadaria. Só que ele matava um aqui e nascia o que? 10, 12 lá. Matava 3 lá, nasciam. Ele disse assim: mas peraí, a estratégia está errada. Na força não dá. Então vamos começar a fazer o que? Erguer nossas igrejas. Mas a igreja de Deus aqui, então o dragão que representa a Satanás e a mulher que representa o povo de Deus aqui, então Satanás irou-se contra a igreja de Deus, que tem a característica que guarda seus mandamentos, mas também irou-se com a sua descendência. Descendência. Muito bem, Lau. Então o remanescente, ou descendente, diz aqui, né? É o mesmo que o restante de sua descendência. O remanescente, o que fica, o que veio, o que está. Se nós analisarmos aqui, até um período da história, Deus tinha seu povo aqui. De um período de 321 para cá, houve uma grande perseguição, derrubando os mandamentos de Deus, jogando por terra, mas Deus disse assim: até 2300 tardes e manhãs, tudo isso vai se erguer novamente. E quando nós chegamos em 1844, Deus novamente, não é que Ele faz uma nova igreja, mas ergue a igreja que estava escondida no deserto, com as verdades. E esse é quem? É o remanescente, que veio daqui para cá até os dias de hoje. O termo remanescente se refere ao povo de Deus, sua igreja no tempo do fim, que permanece fiel a Deus e sua palavra é a verdade. A igreja remanescente é aquela que pega a Bíblia e lê: é isso, é isso. É branco, não é um bege, não é uma cor pêssego. É um sábado, é o sábado, não é o domingo, não é a terça, não é a sexta. É para cuidar do templo do Espírito Santo do nosso corpo? É. E assim por diante. Então nós como igreja deveríamos o quê? Estarmos sempre estudando a palavra de Deus e permanecermos fiéis a ela. Fiéis à palavra de Deus. Aí. Em cada época Deus confiou ao seu povo uma verdade especial, que se opõe diretamente aos desejos e ao propósito do coração humano. O coração humano, ele é o que? Pecador e enganoso. Ele não te engana às vezes? Te engana. Engana muitas vezes a gente. Então, se nós não tivermos a comunhão com Deus constantemente, seremos enganados pelo nosso próprio coração, nosso próprio desejo. E hoje a humanidade está sendo enganada pelos desejos humanos. Estou ainda montando um sermão aqui da questão do que está acontecendo no fim do mundo, não dos sinais da volta de Cristo, catástrofe, mas com a humanidade. Com a humanidade. Então Satanás está fazendo muitas vezes da humanidade marionetes, aquele que bichinho que você tem um negócio, você faz o que você quiser aqui, mais lá para cima que tem, né, aqueles bonequinhos lá, né? Tem 4 fiozinhos ali, um pouquinho mais, você mexe e ele faz o que você quer. É o que Satanás está fazendo. O objetivo desta verdade especial é manter sua igreja, seu povo, separado do mundo. Vamos lá, 1 João 2, 15 a 17. Está pertinho, só faltar algumas folhas ali. 1 João 2, 15 a 17. Igreja é igreja, entendemos, mundo é mundo, ponto. Não existe um pouquinho lá. Existe aquele símbolo da nova era, que é 2 pingos de água. Ele é um em cima, branco, uma pintinha preta. Vocês já viram, tenho certeza. Embaixo, um pingo de água, curvando até o outro, preto, com uma pintinha branca. Isso significa o que para a nova era?
que Deus é bom. É o branco, Deus é bom. Aquela pintinha preta se diz assim, mas não é tão bom assim. O pingo d'água embaixo, ao contrário do de cima, ele é preto, com a pintinha branca, dizendo, Satanás é ruim. Todos concordam, é ruim. Mas aquela pintinha branca diz assim, mas não é tão ruim assim. Esse é o símbolo da Nova Era. Então, a mistura entre igreja e mundo nunca deu certo. Grandes conflitos, olha e fala assim, existe uma barreira entre a igreja e o mundo. Está sendo derrubado, e está. A gente vê o vestígio do mundo querendo entrar dentro da igreja. E aí a liderança forte, firme em cima para tentar, e às vezes o chato, os ruins, é os líderes. Mas os lideranças estão aqui para quê? Guardar a verdade. O que fala o verso 15? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Isso é a igreja. Separar. Quantas pessoas hoje estão mais amando às vezes o mundo do que as coisas da igreja? Mas imagine ficar guardando os 10 mandamentos. Imagine casar virgem. Imagine não sei o que lá. O mundo hoje está assim, mas a igreja não está. Deveria não estar. Deveria ser guardada pelos guardiões. Onde sua fé, sua crença, ou mesmo sua igreja está te levando? A que caminho você está trilhando? Te levar para o reino de Deus ou está pretendendo no reino dos homens? Aqui está uma imagem que esse homem dá mais um passo e ele cai no abismo. Então assim, o caminho que está trilhando está seguro ou o passo que você dá, você vai cair? Então assim, olha onde que nós estamos indo e o que você está fazendo. Os passos que nós estamos dando. Provérbios 14, verso 12, claramente diz assim, há caminhos para o ser humano que parece direito, mas no fim dele é caminho do quê? De morte. Então até a pessoa pode dizer assim, mas a minha igreja é assim, minha igreja está bacana assim, até parece um caminho bonitinho, mas no final dá o quê? Dá em morte. Por quê? Às vezes, nem sempre, faz aquilo que Deus pede. Faz o que Deus pede. E muitas vezes o atrativo do mundo arrasta pessoas dizendo que esse caminho é bom, esse caminho é perfeito, mas no final dele não vai ser uma coisa legal. Tem crescido muito, não chamar mais de igreja, agora é comunidade isso, comunidade aquilo, e Deus não veio formar uma comunidade, Ele veio formar uma igreja. Uma igreja. E a igreja é uma comunidade, mas é a igreja. Exatamente. Hoje em dia tem comunidade de alcance, comunidade de atos, comunidade de monte, comunidade, onde você se sente bem. Você está ali com uma coisa em comum que gosta, não do que Deus está pedindo. Não, que Deus pede, né? Eu já contei para os irmãos aqui que uma menina chegou para o nosso pastor e disse, pastor, eu fui na nossa igreja ontem lá, a igreja X lá, né? O pastor falou, que bom que você foi lá. Eu saí chapada de Jesus de lá. Então, sair chapado de Jesus, você fica chapado, você não, a pessoa fica chapada quando? Quando usa droga. Então Deus não pode ser tratado como uma droga. Não pode mudar o nome. A igreja X, agora vamos mudar, para a igreja tal, assim, para tentar. Não, a pessoa que é sincera, ela vai vir sinceramente aqui, independente do nome, de como. A igreja a igreja está sempre sincera no que Deus pede, no que Deus pede. Então nem sempre o caminho que percorre é um caminho de vida. Para ajudar-nos na sua busca por resposta, permita-lhe apresentar as 5 grandes verdades da Bíblia. Vamos lá, vocês vão achando para nós aqui. A primeira verdade que nós temos aqui, está lá em Jeremias 10, 10. Vamos lá, acham e leiam para mim aqui. Eu não vou procurar na minha aqui. Vamos lá, rapidinho ali. Vocês são bons de Bíblias também, né? Porém, o Senhor é o verdadeiro Deus, Ele é Deus vivo, um Rei eterno. Do seu furor a terra irá tremer, e as nações não serão capazes de aguentar a sua indignação. O Senhor é o verdadeiro Deus. Deus é a verdade.
Não existe Deus meia verdade. A verdade aqui da Bíblia, primeiro nós encontramos que Deus é a verdade. Se Deus é verdade, então nós temos que obedecer a quem? A Ele. O segundo verdade que nós temos aqui, vamos lá. João 14, verso 6. 14, verso 6. João 14, verso 6. O evangelista João, né? Dos evangelhos de João. 14, verso 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, e Jesus disse assim: eu sou a verdade. Jesus também é a verdade. Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Vamos lá, 1 João 5, verso 6. Estamos quase com a Bíblia aberta aqui, né? Primeiro deixei a minha aqui. 1 João 5 e o verso 6. E este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Quantas vezes que o Espírito Santo é atacado? É uma força, é uma energia, não é um Deus. Ananias e Safira, que foi lido ontem com o pastor aqui, que ele não deu ênfase nesses versos que eu vou falar, não vamos ler não, aqui diz claramente: não mentiste a Deus, mentiste a Espírito, que também aqui, não mentiste para o homem, mentiste para Deus, para o Espírito, corrigindo aqui, o Espírito é quem? Deus. Jesus, quando foi para o céu, ele não mandaria uma força, uma energia no lugar dele. Ele mandou o quê? Um ser humano disse, um Deus no lugar dele, para substituir. Que a função do Espírito Santo é o quê? Que nós andássemos na caminho aqui, que ele convencesse nós do juízo, do pecado, da justiça. Então, Jesus Cristo, Deus é verdade, Jesus Cristo é verdade, o Espírito Santo é a verdade. Outra aqui, vamos lá, João 17, 17. João 17, 17. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-me na tua palavra, porque a tua palavra é o quê? A verdade. Então a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a verdade. Uma vez eu estava dando um estudo bíblico para um amigo meu que acabou falecendo por uma doença. E num sábado ele falou assim, me chama, muito amigo, né? Chama de Ciro também. Ciro, eu não vou poder ir no estudo bíblico para casa sábado aí. Eu falei, por quê? Aí eu vou distribuir uma Bíblia que tem só no Novo Testamento, no Velho Testamento, Provérbios, e depois o Novo Testamento. Eu até esqueci ali, né? E eu falei assim, mas eu não vou deixar esse cara ir para lá, não. Eu falei, eu posso ir com você? Pode, junto. Aí eu fiz uma dupla missionária com ele. Distribuí os livrinhos, a Bíblia com ele lá. E lá estava um líder lá, um senhor, bigodão grandão assim, né? E ele me apresentou, né? Olha, isso aqui, o meu amigo, o Ciro, coisa e tal, ele é adventista, coisa e tal. Ele pegou a Bíblia assim, você vai distribuir com a gente, vô? Aqui está, os Provérbios e o Novo Testamento. Não precisamos do restante do Velho Testamento. Como não precisar do restante do Velho Testamento? Se Cristo mesmo fala assim, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Não tinha uma palavra escrita no Novo Testamento. Ele mandou examinar o quê? O Velho Testamento. Como que nós não chegaríamos até aqui? Como você estudaria, por exemplo, Apocalipse sem Daniel? Não tem como. Então a Bíblia num todo, ela é a verdade. Agora, se o Velho Testamento não vale mais nada, por que as outras igrejas usam exatamente o Velho Testamento para no dízimo, bater forte? Usar só para o seu próprio bem? Então toda ela verdade. Vamos lá, Salmos 119, 151. Essa é a quinta verdade que nós temos aqui.
Salmo 119, 151. Tu estás certo, Senhor, e todos os seus mandamentos são verdade. Amém. Todos os seus mandamentos são verdades. Vocês já perceberam que os mandamentos é uma lista de não? Não terás o Deus, não farás mais escultura, não tomarás o seu em vão. A única assim, lembra do sábado, vocês vão esquecer do sábado. Honra teu pai e tua mãe. Não mate, não adultere, não minta, não dê falso testemunho, não cobice. Tudo é uma questão de não, né? Eu sempre uso um exemplo assim, a gente foi já no parque ali dos animais em São José dos Pinhais ali, e tem as jaulas dos leões lá, tem as jaulas dos tigres lá, muito bem fechado, né? E as primeiras vezes que eu fui lá, a grade era meio grande, assim, uns buracos meio grandes, né? Depois passou alguns anos, eu fui lá, o buraco é muito pequenininho, que não passa nem o teu dedo lá. E aí estava lá, não trate os animais, né? Não dê comida para os animais. Não dê comida para os animais. Não trate os animais. Então não. Aí você percebe, o diretor do zoológico aqui é egoísta, não quer que eu brinque com o bichinho. Mas se você colocar o dedo lá dentro, o bichinho já vai... Esse não, ele é egoísta ou é uma proteção? Uma proteção. Uma proteção. Então, os não de Deus aqui, todos eles geram uma proteção. Não é que Deus é egoísta, não quer que você tenha, não, é uma proteção de Deus. Muito bem. A igreja verdadeira carrega as características de obedecer aos seus mandamentos de Deus, como está em Êxodo 20, verso 3 a verso 17, como está em Apocalipse 12, versos 17 e 14, verso 12. Vamos ler o 14, verso 12. O 17, 12, 17 já lemos. 14 e o verso 12. Que já também é bastante conhecido nosso esse verso aí. Aqui está a perseverança dos santos, vírgula. O que os santos fazem? Continue. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Amém? Então aqui está a perseverança dos santos. E eu pergunto, nós somos santos, sim ou não? Sim. A palavra santo que significa o quê? Separados. Nós estamos o quê? Separados do mundo. E nós guardamos os mandamentos de Deus, sim ou não? Sim. De uma forma correta como é para ser? Não. Porque perfeitamente, a gente vai guardar somente lá no céu. Mas nós estamos o quê? Tentando sim guardar perfeitamente. Pôr do sol de sexta-feira, culto, ó, que termina o sábado, culto. Tentar ser a integridade, muito mais com as coisas de Deus. Perfeito? Não. Nós somos militantes, ainda não somos triunfantes. Então a igreja verdadeira tem essas características aqui. Apocalipse 12 representa a igreja de Deus remanescente. Apocalipse 17 representa a igreja que não é de Deus, e tem um quadro para nós agora aqui. Muito bem, a igreja de Deus, Apocalipse 12, representa uma donzela virgem. A 17 representa uma mulher devassa, uma prostituta, o que se prostitui, o que adultera. Vocês já ouviram falar em gasolina adulterada? Álcool adulterado? Óleo adulterado? Quando você vai comprar aquele óleo virgem de azeitona mesmo, olha assim, você vai ler assim e está lá, 10% de óleo de soja. Ele está ou não está adulterado? Está adulterado. Você tem que comprar aquele que está 0,0, 0,1. Exprimido a frio, diz assim, né? Nem sei o que é isso, mas deve ser uma prensa muito grande, né? Que é um óleo o quê? Puro. E eles mesmos dizem assim, a gente adulterou esse óleo, tem 10% de óleo de soja aqui. Pureza, outra característica, simplicidade e gentileza. Luxúria, avareza, extravagância e ostentação. Quando a gente fala assim, numa simplicidade, irmãos, é em todos os sentidos nós temos, até mesmo no vestuário. Vocês estão percebendo que todo domingo eu estou vindo com um terno diferente aqui, né? E vocês vão perceber que eu vou terminar essa série aqui com novos aqui, os domingos, as quarta-feiras, eu vou vir continuar com um terno diferente. É o mesmo, moço.
E a minha esposa diz que eu sou lindo. Então está tudo certinho aqui. Eu tenho um outro terno, umas ocasiões especiais aqui para a igreja, uma coisa assim, né? Mas isso aqui está bom, irmãos. A hora que fica gastadinho, eu tenho certeza que a minha esposa fala assim, está na hora de você trocar o terno. Ela fala, eu sei que ela fala. Que aí já gastou o que tinha que gastar, né? É assim que devemos usar, irmãos, simplicidade. Quando a gente fala, os irmãos, para as irmãs, alguma coisa assim, olha, né? Joias, pintura, cristal. É que essa mulher daqui que usa, a daqui não usa. A gente não quer que a igreja fique parecendo com essa aqui. Mas a gente quer que a igreja fique parecida com essa aqui. Outra característica aqui, ó, alvo de perseguição e é perseguida, né? Cruel perseguidora dos fiéis, massacrou milhões de cristãos. Milhões de cristãos. 330 e pouco, 331 ali, houve uma perseguição grande, milhares de cristãos foram. Massacre de São Bartolomeu, dá uma procurada lá, quase 90 a 100 mil fiéis a Deus, uma emboscada. E aí para frente, perseguidora. Foi observador dos mandamentos, e a outra é infiel, inimiga da santa lei de Deus, não precisa mais guardar a lei de Deus, é pregado por aí assim, que Deus já aboliu a lei na cruz, porque não preciso mais guardar a lei de Deus. A lei salva, irmãos? Não salva, mas o salvo faz o quê? Guarda as leis de Deus. Dízimo salva? Não salva, mas o salvo faz o quê? Devolve corretamente para a pregação do Evangelho. E assim sucessivamente. Você cuidar do teu corpo te salva? Não salva, mas você está salvo e cuida do teu corpo, porque ele é o quê? Templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Crê em toda a Bíblia. E a outra, crê nas tradições, costumes e nos mandamentos de quem? Dos homens. Ah, mas mudou. Aonde que mudou? Quando mudou? Lógico que foi mudado. Que maneira que foi mudado? Então muitas vezes é assim. O teu avô foi assim, que me falaram, teu pai foi assim, você tem que ser assim por causa da tradição. Não. A tradição tem que ser quebrada quando você tem um conhecimento. Vamos dizer que você esteja perdido na mata. Eu vou ainda um pouquinho mais forte. Na mata do Mato Grosso. Lá sim não tem luz nenhuma. Teve um amigo meu lá que foi lá comigo lá, ele foi descansar no sábado no riozinho lá, encontrou-se com uma anta. Diz que a anta arrepiou-se para ele assim, né? Eu falei, Peba, você tirou a foto da anta? Né? Eu estava sem celular. Vai, e daí? Como é que não leva? Você ficou de frente com ela, né? E ela era grandona, você falou, né? A bichinha ali assim, né? E até eu brinquei com ela assim, pô, uma anta olhando para outra anta, não levou o celular, né? Brincando com ele assim. Mas lá é muito escuro. E aí você está com uma vela, irmãos, para tentar achar a saída. Mas alguém lhe oferece uma lanterna poderosa. Qual que você escolhe? Você quer ficar com a velinha, que talvez vai gastar tudo ali, ou uma lanterna poderosa que vai clarear tudo? É obviamente, queridos. Quando eu estudo uma palavra de Deus, assim, o que eu sei está até aqui, mas quando alguém oferece muito mais, é óbvio que eu vou ficar com mais. É óbvio que está aqui na palavra de Deus. Ah, mas eu não sabia, agora estou sabendo, então eu quero isso aqui que eu sei. Porque eu não posso ficar aqui amarrado numa tradição, porque todo mundo é assim. Não. Todo mundo é assim, é o símbolo da Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, eu vou morrer assim, né? Isso assim não funciona para nós. Outra característica aqui, né? Permanece fiel à aliança com Deus e à doutrina dos apóstolos. Faz aliança com governantes para ter autoridade, poder e influência. Quando a igreja se uniu, igreja e Estado, o que houve? Perseguição. Cada vez, irmãos, se você estudar o Espírito de Profecia, ou a palavra de Deus, ou a história mesmo, que a igreja se uniu com o Estado, houve perseguição entre os cristãos. Aí ela tem o quê? Força no poder político, religioso junto. Enquanto isso, aqui permanece fiel à aliança com Deus e à doutrina dos apóstolos.
Através da história, Deus sempre teve um povo, um movimento, uma igreja que fosse comprometida com a verdade e a sua palavra. Todo momento Deus nunca desamparou a sua igreja. Nunca. Sempre manteve o quê? Uma igreja fiel, custe o que custar. Pessoas perderam a vida para manter a igreja viva. Querido amigo, está na hora de ouvir a voz de Deus. Você está sendo chamado a retirar do erro, do engano, da mentira, da confusão religiosa que está no mundo e está vivendo. O Apocalipse chama isso de confusão religiosa. As igrejas que não são de Deus, de Babilônia, Apocalipse 14, verso 8, 17, verso 5 e 18, verso 2, deixa isso bem claro. Mas o versículo 4 do capítulo 18, encontramos Deus através dos seus mensageiros gritando desesperadamente com potente voz dizendo: sai dela, povo meu. Então Deus tem o quê? Um povo em cada igreja que não está obedecendo aquilo que é para ser. E se esse povo não sair, vamos ler, eu estou com a Bíblia aberta aqui, 18 verso 4, Apocalipse 18 verso 4. Diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Olha só, vírgula, para não ser cúmplice em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. O povo de Deus que sai, ok, vem para a verdade, mas o povo de Deus, que Deus chama de povo, se ele não sair, ele vai receber o quê? Ser cúmplice dos seus pecados e dos flagelos que vai a ter as pragas, as 7 pragas. Ou se retira, Deus fala assim, ou se retira, ou você está perdido. Ou você vem para a verdade, mesmo que esteja na sinceridade lá, mas vai receber. É lógico, eu não estou falando assim, que só uma igreja salva. Nunca, jamais. Eventos finais, se você ler bem no final dos últimos capítulos lá, ele vai te falar claramente assim: quando a luz, a verdade completa que nós recebemos não chegar em tal lugar, mas chegar uma outra luz que fala de Jesus, será a pessoa respondida por aquilo lá, do que ela aprendeu. Então ela será salva. Mas quando a pessoa aprende da luz da verdade, e se ela não vem, ela vai assumir os seus próprios erros, os seus pecados aqui. Então Deus tem modos de salvamento, de salvar. Lógico, todos nós somos salvos por Jesus Cristo. Mas se a mensagem verdadeira da palavra de Deus, que é pregada nesse vasto mundo, não chegar num canto, mas a pessoa sabe de Jesus Cristo, não de como é para ser, ela vai ser julgada conforme ela aprendeu. O Evangelho está sendo pregado. Por isso que nós estamos já em 220 países nesse mundo, dos 234 registrados pela ONU. E são países pequenos que o comunismo não deixa entrar a religião, não quer saber da religião. E há uma lista, até eu fiz para passar na lição da escola sabatina, uma lista de países que não permitem a religião, ou a religião deles, do jeito que eles querem. Mas o Evangelho, de uma maneira ou de outra, chega até lá. Vocês lembram do Saddam Hussein? Aquele ditador que não deixava nada no país entrar, nem religião, nem nada. E, vamos dizer assim, pegaram ele. Ele morreu enforcado, né? Quando ele morre enforcado, ali assim, a nossa igreja, a igreja adventista que no dia já estava lá dentro. Através do quê? Da ADRA. Quando chegaram até ele assim, tem uma organização aqui chamada ADRA, que ajuda as pessoas, coisa e tal. E eles não tem problema. Só que a ADRA, quando ajudava com a alimentação, também ajudava com o quê? Com folhetinhos. E o Evangelho sendo pregado de uma maneira sorrateira, vamos dizer, em silêncio, naquele país. Mas quando ele veio a falecer, que todos nós vimos ali, a igreja estava o quê? Já estava lá dentro. A Janela 1040, que é um dos maiores lugares de população do mundo, que tem apenas 1% de cristão lá, a nossa igreja está lá. Está como professor, está como mecânico, jardineiro, sustentada por aqui.
Eles ganham por aqui. Esse ano, 2025, São Forte de Memória, esse é o último ano que tem as 17 famílias que estão lá. Com certeza vai haver um novo projeto para colocar novas famílias lá dentro lá. Desde 2017 até 2025, São Forte de Memória, ali com as 17, mais 17 famílias que estão lá dentro, lá pregando o Evangelho, dessa maneira aqui. E há muitas conversões que estão lá. Tanto é que veio no Livrinho do Pôr do Sol uma vez para nós aqui, contando as histórias de lá. O que eles faziam para fazer o culto? Uma das histórias vai terminar aqui já. Quando eles iam fazer o culto lá, eles pegavam o celular dele, desligavam, colocavam perto da TV, ligavam a TV com o volume bem alto e no outro quarto eles faziam o culto. Por quê? Porque é rastreado. Tudo que nós falamos, irmãos, ele sabe. Basta ter o celular no bolso, ele sabe. E lá, para não correr o risco, eles faziam dessa maneira. Então não era nome que fictício, Dona Maria, lá com o seu José, coisa e tal. Nem é José, nem é Maria. Eram outros nomes, mas no Evangelho sendo o quê? Pregado. Então no próximo domingo aqui vamos estudar sobre o selo de Deus e a marca da besta. É uma sequência que nós estamos tendo aqui assim. Como a igreja de Deus, nós vimos características aqui. Então a gente vai ver domingo que vem o selo de Deus e a marca da besta. Então você não pode perder. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento que nós passamos estudando Tua Palavra. Que o estudo não seja apenas superficial, mas que ele venha atingir o nosso coração, mudar nossa mente e nosso caráter. Para um dia estar contigo em mansões celestiais. Nos dá uma semana abençoada na Tua santa companhia, nos traga novamente na quarta-feira, para nós te adorar em espírito e em verdade. Abençoa cada família representada, cada irmão que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, até quarta-feira e tenha uma semana abençoada.